Mais uma vez quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Irmãos, deixa eu aproveitar, a igreja está em pé. Abra suas Bíblias em Atos, capítulo de número 2, versículo 37 a seguir. Atos, capítulo de número 2, versículo 37 a seguir. Nós vamos ler até o final. Peço que a igreja acompanhe a leitura. Está projetado aí? São poucos versículos. Vamos fazer a leitura como nós já temos o costume de fazer na leitura oficial. Eu vou ler um versículo, a igreja lê o seguinte, nós vamos intercalando até o final. Amém? Todos encontraram? Quem não encontrou pode acompanhar na projeção. Diz assim a palavra do Senhor. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras Cristo testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unanimemente todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Podeis se assentar, irmãos, para a glória do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nos foi dada a oportunidade de poder meditar na palavra do Senhor com a igreja. E é sempre interessante porque eu falo isso e sempre conclamo os irmãos para que estejam sempre atentos, né, às coisas que acontecem. Quando nós estamos prestando atenção nas coisas que estão à nossa volta, em tudo, no trabalho, em casa, muitas coisas poderiam ser observadas e alguns incidentes poderiam ser até evitados, né? Se você está na sua casa, né, na minha casa eu tenho as minhas filhas, a minha esposa, elas têm uma habilidade em comum, que é conseguir empilhar toda a louça naquele secador e fica uma pilha desse tamanho. E é uma habilidade impressionante, porque quando você tenta puxar alguma coisa, parece aquele brinquedo que você puxa uma vareta assim, ele desmonta todo o resto, né? Então a gente tem um grande desafio de prestar atenção em tudo como está. E às vezes, irmãos, eu chego na frente daquela pilha assim de louça e fico olhando, e eu vou olhando. De vez em quando eu consigo, sem mexer nessa pilha toda, achar um vãozinho e ter um copo lá no meio, perdido ali, né? E aí, com muito cuidado, eu vou colocando a minha mão assim, vou contorcionando, né, meio contorcionista, pego o copo e tiro. Eu tento, às vezes, dizer, 10 pontos, né, para tirei sem mexer em nada aqui, mas elas não me dão muito crédito quando eu digo isso. Porém, irmãos, é necessário... às vezes você está observando a brincadeira da louça, mas muitas coisas poderiam ser evitadas, ou nós poderíamos aprender muitas coisas quando nós olhamos à nossa volta. Eu estava, antes de vir antes de vir aqui para a igreja, né, para o ensaio, eu vi um vídeo de uma pessoa que eu conheço, a minha esposa conhece, amiga nossa, né, a família, né, o casal e os filhos. E algo assim que me chamou a atenção, porque num primeiro momento eu achei engraçado. Eu achei até engraçado.
graça, né? E eu peço perdão para os irmãos que estão nos acompanhando nas redes sociais, né? Que estão acompanhando o culto ao vivo, mas o relato do vídeo, eu por não constranger, né, o autor do vídeo, porque são nossos amigos e certamente podem estar acompanhando essa transmissão, eu não queria contar o vídeo que eu assisti. Mas, num primeiro momento, a gente acha graça, é uma criança. Mas depois eu fui ver a mensagem que essa menina está transmitindo. A mensagem que ela está falando é triste, irmãos. É triste, é absolutamente triste. Porque muitas vezes nós não observamos a nossa volta e nós olhamos, às vezes, até com um certo egoísmo para as nossas situações, as nossas mazelas, as nossas dificuldades. E muitas vezes, né, Deus está fazendo a obra. Muitas vezes Deus está trabalhando ao nosso redor, à nossa volta, nos mostrando muitas coisas que estão acontecendo e a gente não percebe. A gente não percebe, né? Isso é normal dos pais, né? Quando eu converso com outros pais, a gente se refere aos nossos filhos como as minhas crianças, né? As crianças lá em casa. O problema é que uma das minhas crianças tem 22 anos de idade, né? A outra criança tem 19. Se você disser para essas crianças, né, dizendo, seus pais estavam conversando, dizendo as minhas crianças, eles não vão concordar, né, vão achar ruim, vão discordar, dizendo, não há crianças aqui, né? Então, a gente não percebe muitas vezes as coisas que acontecem à nossa volta. Os filhos crescem, já não são as crianças que eram no passado. As coisas que muitas vezes não nos atingem as pessoas que estão à nossa volta. E eu começo a observar aquela menina dizendo isso, olha, né, dessa maneira, e ao apresentar isso, ela está dando uma mensagem triste para os dias de hoje, porque o mundo está nas trevas. O mundo não tem nada de bom para oferecer. O mundo não tem nada útil para que seja aproveitado para cada um de nós. Você pode dizer assim, não, mas né, no mundo tem coisas boas. Me diga qual é. Tem a natureza, não é do mundo, é de Deus. Deus criou a natureza que aí está. Isto não é fruto do mundo. Isto não pertence ao mundo, pertence a Deus, o Todo-Poderoso, que criou toda a natureza. Me diga outra coisa que o mundo tem de bom. O mundo, nós plantamos até a mesma coisa, também é obra da criação das mãos de Deus. Mas me diga algo que o mundo tenha produzido que seja bom. Algo que o mundo tenha produzido que seja bom. O mundo produz tristezas, produz angústias, produz infelicidade. O mundo produz o pecado e produz em grande abundância o pecado. O mundo, ele produz a distância entre o homem e Deus. E a cada dia ele produz mais distância entre a humanidade e o seu Criador. É mais ou menos como você vê, e eu já vi algumas cenas assim. Na cidade de Ourinhos, quando pastoreei aquela cidade, fui pastor da igreja naquela cidade, eu tinha um dos membros da nossa igreja, fazia parte do conselho tutelar. E por várias vezes, de aconselhar as pessoas para que saiam daquela situação. Então, mas teria que tomar o cuidado, porque os outros colegas do conselho, às vezes, poderiam se voltar contra, né, a atitude do irmão se você fosse lá para falar de religião. Mas mesmo tomando todo este cuidado, em algumas situações, as pessoas não ouviam os conselhos, e a justiça determinava que fosse retirado daquele seio familiar, fosse retirada a criança, porque ela estava vulnerável, né? E não entrando nos detalhes, mas quando tomam essa decisão, aquela criança estava sofrendo certas violências. E às vezes não partia da mãe, né? Partia do companheiro da mãe. Então a mãe, ela não queria, né, perder o seu filho, perder a sua filha, mas a justiça mandou separar. Então vinha lá o oficial de justiça, o conselheiro tutelar. Em algumas oportunidades eu podia acompanhar porque eu era o conselheiro da família e chegavam os policiais, né? E se seguravam, porque você percebia que a emoção era forte, pegavam a criança à força,
porque ela não queria sair de perto da mãe. E você via aquela cena triste, aquela cena, né, cortava o coração, era deprimente você ver o desespero daquela mãe por estar perdendo a sua filha, e aqueles policiais precisando retirar a filha para cumprir o mandato, e eles estavam na função deles, eles não podiam fazer nada. A criança esperneando no seu colo, aos gritos, clamando pela mãe, e os policiais se afastando da mãe daquela criança, e se afastando até que eles conseguem colocar a criança dentro da viatura, junto com a assistente social, junto com o conselheiro tutelar, e aquela criança é conduzida para um abrigo. E a mãe, naquele desespero por ter separado, né, por ter distanciado, né, o seu filho, a sua filha querida do seu coração, né, apesar de permitir muitas vezes acontecer a violência, não diminuiu o amor que esta mãe tem pela criança. É exatamente isso que o mundo faz conosco, quando nos separa do amor de Deus. O amor que Deus tem por cada um de nós é tão grande, é imenso, é como quando o mundo começa a nos separar, a colocar distância entre nós e o amor de Deus. É como se tirasse o filho querido do colo da sua mãe. Ele é o nosso Criador de cada um de nós, e quando nós nos afastamos da sua presença, é como se tivessem arrancado do colo de uma mãe que ainda está amamentando o seu filho, e tirasse esse filho, a força, e afastasse e o colocasse à distância. E ainda que a mãe pudesse ver o seu filho, ainda que ela pudesse contemplar o seu filho, ela não pode tocar no seu filho, ela não pode acariciar o seu filho, ela não pode abraçar o seu filho. Deus olha para quem está no mundo afastado dele com o mesmo olhar, com o mesmo sentimento, com a mesma dor no coração de um filho amado que o Senhor não pode dar um abraço porque está perdido no mundo envolto do pecado. Irmãos, é forte o que eu estou dizendo, eu sei disso. É muito forte. Pastor, mas eu não entendo, o senhor leu as primeiras conversões, e quando nós lemos, irmãos, o relato em Atos dos Apóstolos das primeiras conversões, nós vemos o reencontro do Pai, do Criador, com o seu Filho amado, que estava perdido no mundo. Quando eu falei no começo de observar a volta, muitas vezes nós deixamos de fazer a obra de Deus, nós deixamos de pregar a palavra, porque nós não pensamos no amor que o Pai tem por cada uma dessas almas que ainda estão no mundo. A parábola do filho pródigo, né, do filho pródigo, ele nos traz um relato, né, da parte final. Ele mostra a volta do filho. Então, você olha o relato do filho pródigo. O filho pródigo chega para o pai e diz assim: pai, me dá a minha parte da herança. Primeiro detalhe, né? Ele não era obrigado a dar a parte da herança, porque a herança só é merecida quando, né, o herdeiro tem os seus pais ou seus responsáveis mortos, né? E os meus filhos só serão herdeiros daquilo que eu tiver, e eu espero ter alguma coisa para deixar para eles, né? No momento ninguém pode querer nada do que eu tenho, que é só conta. Olha só, mas os meus filhos só poderão querer herança da minha parte depois que eu morro. Porque enquanto eu for vivo, o que é meu é meu. E não é egoísmo, não. O que é meu é meu. Se o carro estiver no meu nome, né, só a Sara tem metade porque nós casamos em comunhão de bens. Mas eles não têm parte desse carro. Deles não é nem a plaquinha da marca do carro que está lá atrás. Não tem nada. Eles só terão se eu desejar entregar para eles. Se eu tivesse uma casa, enquanto vivos, né, eu e a Sara, eles não teriam parte alguma. Né? Morar debaixo do mesmo teto que eu é uma regalia que eles têm. Um privilégio de estar morando com os pais. Entende, irmãos? Não eram herdeiros. Esse filho não era herdeiro ainda. Ele não tinha herança ainda para receber. Ele não tinha parte nenhuma para receber do pai.
No entanto, ele exige que o pai lhe dê a sua parte da herança. Agora, um pai amoroso, um pai, né, que ama o filho e que acredita na possibilidade deste filho não tomar o caminho ruim, dá. E foi o que o pai fez. Falou, ele quer a parte dele, vai gastar um pouco, vai perder um pouco, mas quem sabe ele toma juízo. Eu creio que foi assim que o pai do filho pródigo deve ter pensado. Não acredito que ele tenha pensado ou passado pela cabeça dele que falar, eu vou dar dinheiro para o meu filho, ele vai, vazar, vai embora, vai fugir, vai correr, vai perder tudo, vai me abandonar. Não, não era esse o pensamento deste pai. Este pai imaginava assim, o meu filho está crescendo, o meu filho quer ser dono do seu próprio nariz. Eu acho que, na verdade, o pai deve ter ficado orgulhoso de dizer assim, olha, meu filho está começando a ter responsabilidade, quer a parte da herança dele, porque com certeza ele vai investir em algum negócio, com certeza ele vai comprar alguma propriedade, comprar, quem sabe, ali algumas cabeças de gado, e vai começar a cuidar do seu próprio negócio. E aí ele vai ver como é difícil sustentar uma casa, uma família, né, ser responsável por outras casas e famílias daquelas pessoas que trabalham para ele. Com certeza o pai pensou, no máximo ou no mínimo, coisas desse tipo. Ele não imaginava que o filho iria embora. No entanto, ele cede à pressão do filho, entrega a sua parte, o que poderia caber a parte daquele filho, e esse filho vai embora, abandona o pai. Irmãos, nós conhecemos a história do filho, mas eu quero focar no pai. Imagina agora como está o coração desse pai. Esse pai vai dizer o seguinte, eu dei tudo que o meu filho precisava. Eu dei amor, eu dei carinho, eu dei uma boa educação. Tinha toda a minha riqueza, já estava a serviço dos meus filhos. O que ele quisesse, ele tinha. Boas roupas, boa escola. Eu não entendo o que passa na cabeça do meu filho para ele me abandonar desta maneira. Nós, analisando, irmãos, hoje essa situação, diríamos a mesma coisa. O que passa na cabeça de uma pessoa para abandonar um pai que ama, que dá carinho, que dá atenção, que tem condições financeiras de dar conforto, de dar uma boa educação. O que faz uma pessoa desejar justamente o oposto de tudo isso? Mas este jovem desejou o oposto. Ele imaginou que ele conseguiria se manter pelo resto da vida dele com a herança que ele havia recebido do pai. E nós sabemos que isto não é verdade. E é interessante porque eu vou dizer para os irmãos, penso eu desta maneira, que ele também sabia. Ele também sabia que não era possível viver a vida toda daquele jeito. Mas ele sai e ele começa a viver uma vida no pecado, uma vida de promiscuidade, uma vida de prostituição. Eu estava falando outro dia, falando sobre adultério. E é um equívoco clássico, principalmente dos servos de Deus, de associar adultério apenas com a infidelidade conjugal. Irmãos, adultério não é apenas a infidelidade, embora ela esteja inserida neste contexto. Mas adulterar é mudar o modo original. Se você pegar um carro e o motor desse carro for a gasolina, e você for lá e mexer nas peças desse carro e fazer com que ele passe a rodar agora com álcool, você adulterou esse veículo. Foi adulterado. Então, quem mexeu, o mecânico que mexeu, ele fez com que ele cometeu o quê? Um adultério. Ele foi lá e adulterou o original daquele carro. Se você tem o seu carro movido a álcool e você para num posto para abastecer e você recebe um combustível, mas ele não é álcool puro, há uma mistura, normalmente se adultera com querosene, Não é? O que eles põem? Detergente. Então, está lá álcool com detergente. Então, eles vão dizer o quê? Que este combustível foi adulterado. Então, o adultério não é a infidelidade conjugal apenas, embora isso faça parte, é também, mas é muito mais abrangente. Quantas pessoas estão adulterando? Estão adulterando a maneira de viver na presença de Deus.
estão adulterando a palavra de Deus, estão adulterando as suas orações, estão adulterando as suas ações e atitude. Tive ontem, acho que foi ontem, uma discussão com as minhas filhas, discussão no campo de argumentações, porque eu vi uma foto que me chocou. E aí a foto que me chocou de um rapaz, né, vestido de maneira feminina, no meu ponto de vista. E aí eu comentei, uma das minhas filhas diz assim, mas se ele não disse com a sua boca, pode ser que ele não seja homossexual. E eu olhei para uma das minhas filhas e disse assim, filha, esse jovem está usando um colar de pérolas. Eu ainda não vi um colar de pérolas masculino. É um colar de pérolas. Esse jovem está vestindo uma camisete. Como é que é o nome? Nome esquisito, como é o nome? É isso aí, cropped. É isso aí, cropped. Não é? Eu errei, né? Deram risada, eu errei. É cropped. É cropped. É cropped, é isso aí. Ou trem difícil. Tinha que ser coisa de mulher mesmo, né? Mas era um jovem que estava usando. E uma das fotos ele sentava sensualizando. E aí a minha filha disse, mas se ele não diz com a sua boca, pode ser que ele não seja. Eu falei, desculpa, minha filha. O que eu sou, eu não preciso dizer. Você olha para mim e você sabe o que eu sou. Eu não preciso dizer com a minha boca. E há pessoas que adulteram na presença de Deus porque eles falam com a sua boca uma coisa, mas vivem outra. Vivem completamente outra. Estão adulterando na presença de Deus. Adulterando o porte, adulterando a presença de Deus. Como que adultera a presença de Deus? Fingindo a presença de Deus. Irmão, se Deus não está presente na sua vida, né? Porque a gente já explicou isso. A presença de Deus é na minha vida. Deus está presente neste lugar. Se você não sentiu, não chore. Se você não sentiu, não glorifica. Se você não sentiu, o que você pode fazer é chorar e clamar a presença de Deus. Porque Ele está neste lugar. Ele está aqui. Às vezes a gente fica olhando, irmãos, e a gente fica tão ligado no que está acontecendo à volta e a gente desliga de nós. Às vezes a gente está tão ligado em nós que a gente desliga do que está à nossa volta. E os dois são ruins. Por quê, irmãos? Porque se eu estou focado só em mim, estou pensando só em mim, às vezes Deus está falando comigo, eu não estou nem ouvindo. Às vezes Deus está falando através do louvor e eu não prestei nem atenção. Às vezes Deus está ali me orientando, respondendo uma oração, mas eu estou tão focado nos meus problemas, nas minhas coisas, na minha vida, que o Senhor está falando, respondendo, orientando, e eu vou sair daqui dizendo assim, Deus não falou comigo hoje, e Deus só foi o que Ele fez o culto inteiro, falar com você o tempo todo, e prestando atenção em mim mesmo, não prestei atenção no que Deus está falando. É ruim quando eu estou prestando atenção demais à volta e não presto atenção em mim, porque às vezes, irmãos, eu não olho para as minhas necessidades, não olho para as minhas deficiências, não olho para as minhas fraquezas, mas eu estou olhando à volta e começo a olhar, falo, olha, aquele ali está pulando demais, aquele ali está gritando demais, aquela ali está chorando demais, aquela ali está andando demais, aquele ali está bebendo água demais, aquele ali está falando demais, e eu fico olhando, estou perdendo, porque o Senhor está derramando sobre a minha vida, mas eu estou deixando porque o vaso está com a boca tampada, e o que Deus está derramando está escorrendo, caindo pelo chão. Está sendo perdido, porque eu estou prestando atenção demais naquilo que está à minha volta. Então eu preciso buscar o equilíbrio. Eu preciso estar prestando atenção no que Deus está falando comigo, prestando atenção nas minhas coisas. Por quê? Porque ao mesmo tempo que presto atenção à minha volta, porque Deus está falando comigo. Então Deus fala comigo e eu olho para mim, Deus fala assim, olha, não é você que está desta maneira, e eu olho para mim e digo, sim, eu estou dessa maneira, então é para mim que o Senhor está falando. Olha, para você que está buscando algo, sim, eu estou buscando algo, então é para mim que o Senhor está falando, essa palavra é para mim, este louvor é para mim.
este testemunho é para mim, mas eu preciso prestar atenção nos dois. Eu não posso me desligar, irmãos, porque se eu estiver desligado com uma dessas partes, eu e a minha volta, quando eu vou ver um vídeo, eu vou achar graça porque é uma criança falando algo que parece engraçado, mas quando nós estamos ligados, e quando eu olho para mim, e quando eu olho para que está à minha volta, eu percebo na verdade que essa criança tem sofrido, essa criança tem ali sofrido perseguição, o inimigo tem levantado pessoas, agora tem um nome bonito para isso, chamado bullying. Irmãos, de qualquer maneira, isso é triste de ver uma criança sofrendo esse tipo de preconceito e ela ter que explicar para alguém qual é a diferença. Qual é a diferença? E a gente às vezes não percebe. Da mesma sorte, irmãos, que muitas vezes nós estamos olhando e não estamos entendendo a mensagem. Às vezes estamos ali olhando para uma situação, achando graça, dando risada. Eu falo muito isso na minha casa e não foi nenhuma imposição, irmãos. Nós chegamos à conclusão que televisão é uma coisa totalmente descartável, inútil. Porque, irmãos, nós prestávamos atenção que alguns programas de TV vinham com aquele ar de humor, era um humor escrachado, ia falando, e você ia dando risada e tal, e no meio daquilo, meio escondido, ia algo que falava contra a palavra de Deus. Tinha um programa muito antigo, que usava a figura, uma figura de um sacerdote, católico, mas era um sacerdote. E aí um casal para casar, noivos, para casar. E aí esse personagem, ele começava a mostrar o quanto era ruim casar. Quanto era ruim, porque o casal ia lá para casar e falava assim, fica aí, casa, descasa, num caso. Alguns aqui vão lembrar desse programa. E aí o que acontece? Todo mundo dava risada. Depois de muito tempo eu comecei a pensar, falei assim, mas você percebe que a mensagem subliminar por trás dessa cena engraçada, que muita gente achava graça, era mostrar todas as coisas ruins que um casamento trazia, porque ele dizia assim, você vai casar, e assim, você pode viajar, depois que você casar, você não pode mais. Aí no outro programa, você casa e você gosta de fazer isso, e depois que casa não vai poder mais. Ele mostrava só as coisas ruins de um casamento, ruins na opinião deles, na visão deles, e as pessoas iam se alimentando disso. Passa um tempo sem perceber, se alguém perguntar assim, falar, você não vai casar? Eu casar para quê? Ele vai repetir aquilo, tirando a parte do humor, vai repetir a síntese, a mensagem subliminar, em dizer assim, casar é ruim, porque casar você perde isso, casar você perde aquilo, casar é aquilo outro. E aí eu fico olhando assim as mazelas que isso pode produzir. Não prestar atenção a que está à nossa volta. Mas olha só, irmãos, a leitura fala sobre as primeiras conversões. E quer ver só que coisa interessante? Quando nós olhamos aqui a palavra de Deus, eu quero só chamar a atenção no versículo 38, disse-lhe Pedro. Antes ele tinha perguntado, o que faremos, varões irmãos, ouvindo as pessoas o discurso de Pedro, Pedro termina de falar, nós estamos falando aqui do Pentecostes, tinham acabado de ser revestidos de poder, batizados com o Espírito Santo. Pedro faz um discurso, porque eles achavam que os apóstolos estavam embriagados, ele diz, não é embriagado não, mas hoje se cumpre o que diz lá pelo profeta, e ele estava falando do profeta Joel, e aí ele começa a fazer um discurso. Quando ele termina o discurso, e olha só, preste atenção no que eu vou te dizer. Quando ele termina de falar da palavra de Deus, ao que as pessoas que ouviram, que deram crédito para essa palavra, chega para Pedro e diz assim, o que faremos nós? Olha só, o que faremos, varões e irmãos? Você sabe o que acontece? Pedro havia pregado a palavra de Deus, Pedro havia ali falado sobre o cumprimento das promessas de Deus naquele momento, com a descida do Espírito Santo, mas ao ouvir a palavra de Deus, mesmo dando crédito à palavra de Deus, este povo não sabia o que fazer. Qual é o próximo passo? Eu entendi, eu concordo com o Evangelho, eu aceito o Evangelho, eu dou crédito para o Evangelho, mas mesmo com tudo isso, eu não sei o que fazer. Nós encontramos no mundo pessoas que creem na palavra de Deus,
Pessoas que declaram, que conhecem, reconhecem que Deus é o caminho, que Jesus é o Salvador, que eles precisam seguir a palavra de Deus, que precisam ter Jesus em suas vidas. As pessoas conhecem a palavra de Deus, citam versículos de cor, mas a bem da verdade, elas ouviram a palavra, elas deram crédito para a palavra, mas ainda falta alguém para chegar a elas e dizer: o que fazer agora? E quem vai dizer para essas almas o que fazer agora? Porque nós andamos na rua e não olhamos para o nosso lado. Irmãos, quantas almas do nosso lado que dão crédito, que acreditam neste evangelho, que acreditam na palavra de Deus, que têm certeza que Jesus é o Filho de Deus, que têm certeza que Deus é o Todo-Poderoso, mas não sabem o que fazer. O que eu faço agora com essa informação? O que eu faço? Viram para o apóstolo e diz: o que eu faço agora com esta informação? Você me disse, falou de Jesus, você falou da palavra, você falou das promessas, e nós cremos em tudo isso. E o que eu faço agora? E você sabe, irmãos, que por não prestar atenção muitas vezes à nossa volta, nós deixamos de ouvir a palavra de Deus, a instrução do Espírito Santo em dizer assim: vai lá e diz que ainda falta aceitar Jesus como Salvador. Vai lá e diz para ele que agora que aceitou Jesus como Salvador, é necessário, né, dedicar a leitura da palavra do Senhor, entender, compreender a palavra de Deus. Vai lá e diga para ela que ela precisa de uma comunidade que já está praticando o Evangelho, para que ela aprenda a fazer o Evangelho, a seguir o Evangelho, a ter o Evangelho na sua vida. Evangelho é boas novas. Nós produzimos boas novas, irmãos? Sim, né? As de salvação só vêm da palavra de Deus, mas nós precisamos. Então, quando ele chega aqui no versículo 38, diz assim: disse-lhe Pedro, né? Então eles queriam saber: e agora, Pedro, o que eu faço? Eu dei crédito a tudo que você disse. Quantas vezes, irmãos, eu tenho falado muito isso. Chega dentro de casa e fala assim: eu não vou pregar mais, eu desisto. Você desiste? A pessoa está ouvindo, muitas vezes está dando crédito, mas ainda está faltando ser mais contundente. Você sabe qual é o nosso problema, irmãos? O nosso problema é que a gente se acomoda com muita facilidade. Eu não digo o que tem que ser feito, porque eu acho que as pessoas elas são aptas a tomar as suas próprias decisões. E eu quero dizer para você que aqueles que estão no mundo são cegos. Aqueles que estão no mundo são surdos. Aqueles que estão no mundo, irmãos, estão desorientados. E se não houver um Filho de Deus, e olha que a palavra de Deus diz que aqueles que aceitaram a Cristo, né, Jesus lhes deu poder para aqueles que o aceitassem como Salvador serem feitos filhos de Deus. E muitas vezes falta um filho de Deus para chegar lá e falar assim: filho, agora você precisa ficar firme, agora você precisa caminhar, este é o caminho, ande aqui, ande ali, não ande lá, não vai lá, mas vem aqui, ande aqui comigo, eu vou te mostrar, siga o meu exemplo. E às vezes a gente tem medo de dizer isso, irmãos. Paulo escreve assim: sedes, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. O que Paulo diz? Segue o meu exemplo. Você não sabe o que fazer? Olha para mim. Você não sabe como falar? Fale como eu. Você não sabe como agir? Haja como eu. Você não sabe como se vestir? Se vista como eu. Olha, irmãos, isso não é arrogância. Isso é quando você chega para alguém e diz assim: olha, eu estou perdido, eu não sei o que fazer. Imagina, um estrangeiro aqui no Brasil. Não conhece os costumes, não conhece, né, como é a vida do brasileiro. E se não tiver ninguém para ensinar eles, aqui no Brasil é desse jeito. Aqui no Brasil a gente cumprimenta dessa maneira. Aqui no Brasil a gente fala isso. Né? Qual é o nome disso lá no seu país, onde você mora? Não sei. E aqui? É cadeira. Né? Banco. Alguém precisa orientar, alguém precisa instruir. A criança, quando está crescendo, ela não sabe, ela não tem discernimento. Ela aprende sozinha? Aprende, mas vai aprender errado. Vai usar, né, de maneira errada, inadequada. Ela vai se adaptar, mas alguém precisa chegar para uma criança e dizer: isso é certo, isso é errado, isso você pode, isso você não pode. Mas vivemos num tempo, irmãos, que o politicamente correto nos contaminou. Eu tenho ouvido pastores, quando começam a pregar, e eles dizem: quero saudar a todos e a todas. Por que isso é errado, pastor? Não se constitui exatamente um erro, mas é o completo desconhecimento da língua portuguesa. E é
uma coisa que o mundo tem tentado colocar, que é a ideologia de gênero. Sabiam disso? Ideologia de gênero. Quando eu faço distinção do todos para homem e todas para mulher, como se a palavra todos fosse masculino e todas fosse feminino. E se você for olhar a regra da língua portuguesa, todos é todos, homens e mulheres. Todas as pessoas, eu estou incluindo os homens. Todos os membros dessa igreja, estou incluindo as mulheres. Então, muitas vezes a gente vai aprendendo, né, vai trazendo isso errado lá do mundo. Não, é nós que precisamos dizer para o mundo. Daqui a pouco eles vão chegar aqui e vão dizer assim, quero saudar a todos. Por quê? Porque quem defende ideologia de gênero diz que tem que ser neutro, linguagem neutra. E uma das linguagens neutras que ele tenta é colocar esses finais assim, que é nem ele, nem ela, nem O, nem A. É ridículo isso, irmãos. Mas por mais ridículo que seja, está ganhando força no mundo. E quem é que vai dizer lá que nem todes, nem eles, né, ou elix, nada disso leva para o céu. Nada disso traz a salvação. Mas a palavra de Deus é para todos, incluindo as mulheres. Não preciso explicar isso. É uma coisa que a gente faz, né, por natureza, porque todos os homens... Olha, irmãos, quando eu digo homem no sentido de humanidade, não deveria. A todos os homens, homens no sentido de humanidade. Humanidade tem a mesma origem da palavra. É o mesmo radical, né? Então nós temos muitas vezes, irmãos, olhando, e não era diferente no tempo de Pedro. O mundo tentava ditar regras, o mundo tentava ditar a regra deles, é do nosso jeito, é da nossa maneira. Pedro levanta, faz um discurso, e quando ele termina o discurso, todo mundo olha para Pedro e diz, Pedro, nós entendemos, nós compreendemos, nós aceitamos, mas e agora? O que a gente faz? Porque agora a gente entendeu que o mundo não presta, e que a luz é a palavra de Deus. Mas e agora? Como é que eu saio das trevas e venho para a luz? E há necessidade de alguém chegar neles e dizer, e Pedro disse, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado, em nome de Jesus, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro deu o caminho, ele não teve medo, irmãos, da reação, ele não achou que a responsabilidade não era dele. Pedro dá a receita. E aí ele diz, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos que estão longe, tanto quanto Deus, nosso Senhor, chamar. O chamamento não é meu, o chamamento não é seu, o chamamento é de Deus. Então, como ninguém tem na testa quem Deus está chamando ou não, você prega para todo mundo, você fala de Jesus para todo mundo. Preste atenção, Deus às vezes tem falado com você, e você se cala, porque você não quer se indispor com a pessoa. Numa das conversas, às vezes conversando em casa, vai acalorando a discussão, aí chega num ponto assim que ninguém mais quer falar nada, né? Aí vira e fala assim, é que a gente está discutindo porque tudo que um fala, o outro retruca. Não é normal em família? Todo mundo quer justificar. Mas a questão, irmãos, é que se você tem o direito de explicar, de se explicar. E eu acho interessante porque no seio da família isso é normal, né? Olha, quem foi que deixou esse copo aqui? Aí quem deixou podia ignorar isso, qual é o problema, né? Mas quem deixou fala, fui eu. Por quê? Já chamou para briga. Fui eu, por quê? Está atrapalhando? Aí vai acrescentando, a briga fica mais feia. Aí quem perguntou, só perguntou por pura curiosidade, mas com o porquê que veio depois, se sente no direito de poder explicar, né? Porque eu acho que o copo está no lugar errado, deveria estar aqui. Aqui é o lugar do copo. E aí poderia ter acabado aqui. Mas a outra parte diz assim, o copo é meu e eu coloco aonde eu quiser. Aí a parte que diz que o lugar do copo é aqui vai dizer negativo. Se não foi você que meteu a mão na sua carteira e tirou o dinheiro para comprar esse copo não é seu. Você se apropriou, né, de maneira indevida. E aí, para apimentar a discussão, fala, então você roubou esse copo, porque esse copo é dos nossos pais, e o lugar dele é aqui. Vocês percebem, irmãos? Mas eu acho interessante, porque a gente faz isso com os amigos, faz isso com a família. Mas muitas vezes nós estamos lá na rua, no mundo,
E alguém que está perdido lá nas trevas chega e diz assim: porque eu acho que Deus está em tudo. E todas as religiões são de Deus. Aí você, conhecedor da luz, conhecedor da palavra, sabedor de que isso não é verdade, você engole e diz assim: eu não gosto de discussão. Mas lá na sua casa você não perde uma. No meio dos amigos você não deixa passar um fio de cabelo. Mas no mundo, para pregar o evangelho de Jesus Cristo, você vira e diz: eu não gosto de discussão. E o que eu faço, irmãos, com o versículo que diz: pregues, inste a tempo e fora de tempo. O que Deus está nos ensinando? Pregue o tempo todo. Ah, mas vão achar ruim, deixa achar ruim, prega o evangelho. Ah, mas eu já cansei de dizer, não cansa não, prega mais um pouquinho, fala de Jesus mais um pouquinho, dá o teu exemplo mais um pouquinho, seja a luz do mundo, seja o sal da terra. O sal tem que ter gosto, irmãos. O sal tem que ter gosto. Né? Isso faz muitos anos, né? Se Deus tocar no coração de alguém quiser me fazer lembrar disso, mas há muitos anos eu fui numa churrascaria. Eu estou sentindo que Deus tocou no coração de alguns irmãos aí. Irmãos, eu fui numa churrascaria e o cidadão trouxe, né, uma das carnes do rodízio, né, uma das carnes. E aí quando a gente cortou, assim, que colocou no prato, que olha, né, a boca cheia d'água, assim, vamos comer, assim, que nós colocamos, não tinha gosto de nada. Aí nós chamamos o garçom e falamos assim: você trouxe uma carne, não tem nem sal nessa carne. Ele falou: ah, não, desculpa, é que a peça já tinha começado. Eu falei: não faz isso com a gente. Né? Nós somos um comedor de carne, você volta lá, traga o espeto, mas traga ele com sal. Porque, irmãos, a carne era de primeira, né? O corte era especial, né? Assado assim, que veio estralando a carne, assim, a capinha dele assim, veio estralando. Mas sem sal não tinha gosto de nada, aquela carne ficou ruim. Era uma carne de primeira, mas sem sal estava ruim. Mas estava bem assada, mas sem sal estava ruim. Precisa de sal, irmãos. Tem carne de primeira no mundo? Tem, mas se não vir para a luz e se não se tornar um sal, vai ficar ruim, vai ficar sem gosto. Nós somos o sal dessa terra. Então você quer ver alguém e fala: poxa, mas fulano é bom, fulano é honesto, fulano é trabalhador, fulano é uma boa pessoa, mas enquanto não tiver sal na vida dele é ruim, não tem gosto de nada, não serve para nada, precisa ser sal. E alguém precisa chegar lá e dizer assim: eu vou trazer sal na sua vida, hoje eu vou trazer o sal sobre a sua vida. Né? Me ouça o que eu tenho para dizer: Jesus te ama e é necessário que você entregue a sua vida para Ele. Cada um de nós somos o saleiro que Deus preparou para este mundo insonso, esse mundo sem gosto, sem graça. Nós somos o tempero deste mundo. E é tão verdade, irmãos, que todo movimento que tem aí de direitos humanos, os direitos das minorias, eles batem primeiro na igreja. Já perceberam isso? Bate primeiro na igreja. O movimento LGBT quer acabar com o preconceito. O que eles querem? Proibir toda a literatura homofóbica. Qual é o primeiro livro que está na lista deles? A Bíblia. Não era melhor deixar nós quietinhos aqui do lado? Não, mas eles querem bater na gente mesmo. E quanto mais ele bate, você já percebeu, irmãos? A carne está assando assim, cheio de sal. Assim, quanto mais você bate na carne, mais o sal entra nele. Né? Então, quanto mais o mundo bate em nós, mais sal a gente joga em cima deles e fala assim: aceita Jesus. Vocês têm que aceitar Jesus. Desse jeito está errado. Né? Podia deixar nós quietinhos com o nosso sal aqui, não, mas vem bater o sal, nós espalha sal para todo lado. Você tem espalhado sal? Lá na sua família? Tem espalhado sal lá? Tem espalhado sal lá no seu trabalho? Está espalhando, irmão? Deixa bater. Ah, pastor, mas a gente começa a falar, esse povo pega no nosso pé, persegue a gente lá, fala um monte de coisa. Mas é o sal que você precisa espalhar lá. Até o vídeo dessa menina, linda, serva de Deus, criancinha. Eu acho que ela deve ter idade da Manu. Não é, Sara? Tem, né? É um pouquinho mais... Não, eu acho que hã? Um pouquinho mais velha. Ela é mais nova que a Manu. Né? Mas eu quero dizer, irmãos, ela canta igual a Manu. Né? E se você falar para ela, ela fala de Jesus. Ela também prega, igual a Manu. Prega, fala de Jesus, conhece Jesus, tem intimidade com Jesus. Então quem, né,
vê aquele vídeo, ele pode chocar a mim, que eu nunca teria pensado em fazer uma atrocidade dessa. Mas quem fez, irmãos, vai cair sal na vida dele na hora que ele vê. Porque vai falar assim, essa serve a Deus mesmo. Eu achei que ia ficar deprimido, achei que ia ficar revoltado, achei que ia fazer... o inimigo pode pensar o que ele quiser, mas aquela menina vai crescer na presença de Deus, pregando o evangelho, sendo sal na terra e ensinando este povo que você pode perseguir o povo de Deus, mas o Deus a quem nós servimos, irmãos, é um Deus todo-poderoso, é um Deus que nos garante a vitória. Garante a vitória. Quando Pedro fala aqui, olha, a promessa diz respeito a vós, eu não estou falando de promessa feita para os judeus, eu não estou falando de promessa feita para A ou para B, eu estou dizendo que a promessa é para todos nós. Irmãos, as promessas que estão registradas na palavra de Deus, não diz respeito a eles, mas diz respeito a nós, a cada um de nós. Deus tem promessas e as promessas deles estão válidas na vida de cada um de nós. Para encerrar, irmãos, para terminar, um outro versículo que me chama a atenção, que ele, na sequência, ele diz assim, e com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Salvai-vos desta geração perversa. Mas eles só tiveram consciência que a geração era perversa, porque teve alguém para pregar. Irmãos, quando a gente faz um culto de missões, e eu lamento que muitos cultos de missões viram um culto normal. Culto de missões não é normal. O culto de missões é para você sair nessa noite dizendo assim, o que eu tenho feito para Jesus. Como eu tenho feito para Jesus. Como eu tenho sido sal neste mundo. Como eu tenho observado as coisas que estão à minha volta. Como eu estou observando as coisas de mim mesmo. Como eu estou na presença de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus tem preparado a cada um de nós para uma grande missão. Preparado a cada um de nós para uma grande missão. Eu tenho visto, eu estava, acho que ainda em Campo Grande, foi em Campo Grande. Eu me lembro de um senhorzinho, muito humilde, humilde não financeiramente, mas humilde no trato, no jeito dele, uma pessoa conversava com todo mundo, nunca fez distinção de ninguém. Mas ele era já um senhor de uma idade até avançada. E quando a gente ia conversar com ele, ele falava assim, meu filho, eu aceitei Jesus já velho. Eu aceitei Jesus já... Aí ele falou, eu sou novo convertido. Eu tenho quase 80 anos, mas eu sou novo convertido, porque eu aceitei Jesus não faz muito tempo. E eu não tive tempo de fazer a obra de Deus. Eu lamento tanto ter perdido a minha juventude no mundo. Eu lamento tanto ter perdido, olha, eu perdi tudo, eu perdi amigos, eu perdi tantas coisas nessa vida. Ganhei muito dinheiro, mas isso não me trouxe amigos, não me trouxe felicidade. Eu lamento não ter feito nada para Jesus. E ele falava assim, o que mais me incomoda é que a minha vida já está aqui estou caminhando aqui para os minutos finais dessa partida. E o que eu vou mostrar para Jesus quando eu chegar lá? E era doído ouvir ele falar isso. Mas um dia nós recebemos a visita de um pastor que era do nosso campo, mas um pastor que eu não tinha contato com ele, ele veio lá da sede, foi convidado para pregar na igreja, e quando ele chega lá, a primeira coisa que ele diz depois da saudação dele, ele falou, olha, como eu fico feliz de ver o irmão fulano. E aí ele contando, falou assim, os irmãos não sabem, mas eu trabalhei para ele, eu trabalhei na empresa dele, um homem assim que era muito difícil lidar com ele no mundo. E quando ele aceitou Jesus, o pastor dando testemunho, quando ele aceitou Jesus, a primeira pessoa para quem ele foi falar de Jesus foi para mim. E ele falou com tanto entusiasmo, apesar de ter falado, hoje eu entendo que ele falou coisas que não era mais pela emoção do que pela razão, porque não tinha respaldo, mas ele falou com tanta vontade, com tanto carinho, que ele me convenceu de ir na igreja. E quando eu fui na igreja, eu aceitei Jesus. E aí ele disse assim, olha, eu aceitei Jesus porque ele me levou para a igreja. Na hora que eu era presbítero, sentado no púlpito, disse assim, se ele soubesse, ou se ele tivesse noção, que quem é o pastor que está pregando, porque eu não conhecia ele, não tinha intimidade com ele, mas eu sabia quem era.
Era do campo o pastor itinerante que mais fazia os trabalhos missionários nossos. Ele ia para todas as cidades do Mato Grosso do Sul, pregava, irmãos, ganhador de almas, ganhou muitas almas. Então, o irmão que achou que não tinha nada para entregar para Jesus, ele tinha uma alma. Mas através dessa única alma, centenas de outras almas se achegaram para Jesus. Vocês já pararam para pensar, irmãos, que às vezes você não precisa ganhar 200.000 almas? Jesus não te chamou para ganhar 1 milhão de almas. Jesus não te chamou para ser igual Pedro, pregando na primeira vez que prega 3.000 almas. Às vezes Jesus não te chamou, irmãos, para você ser um conferencista internacional. Às vezes Deus não está te chamando para você ser um pregador itinerante, para andar pelos 4 cantos da terra, ou pelo todos os lugares do Brasil. Às vezes Jesus está te chamando para você pregar para uma única alma. Jesus tem te chamado para você salvar uma única alma. Seja o sal na vida de um, porque através deste um, Jesus pode alcançar milhares e milhares de almas. Milhares e milhares de almas através de uma única alma para quem você falou de Jesus, uma única alma para quem você pregou a palavra de Deus, uma única alma para quem você foi lá e diz: aceita Jesus como Salvador, e ela entrega a sua vida para Jesus. Quem sabe essa alma não está dentro da sua casa? Quem sabe, irmãos, esta alma não está no meio da sua família? Quem sabe esta alma não é um colega de trabalho? Ou quem sabe esta alma não é um companheiro de pegar o ônibus de manhã, a mesma lotação, e é aquela pessoa que senta do seu lado todas as manhãs para ir trabalhar também? Quem sabe esta alma não seja os seus filhos? Quem sabe esta alma não seja os seus pais? Quem é que sabe, irmãos? Só Deus. Porque é Ele, irmãos, que sabe quem Ele tem chamado. A nós só nos compete ser luz do mundo e sal da terra, e pregar o Evangelho, e falar da palavra do Senhor. E eu vou dizer, irmãos, que ao fazer isso, nós não fazemos por recompensa. Nós não fazemos para que o Senhor nos dê algum presente, brinde ou pagamento. Mas mesmo assim, o Senhor, Ele nos dá. Além de ter dado a salvação, que só por isso não precisava ter dado mais nada, o Senhor ainda nos dá muitas bênçãos e muitas vitórias. Vamos sair nesta noite pensando e meditando na palavra do Senhor. Pode não ter sido, irmãos, o culto pentecostal, né? Que alguns acham que Pentecoste é avivamento, mas pode não ter sido o culto avivado que você queria. Quem sabe não teve, né? A mesma efusão que teve outros cultos. Mas eu quero dizer para você, da mesma maneira que Deus tem falado em todos os outros cultos, Deus tem falado nesta noite. Deus tem nos exortado nesta noite, para que saiamos daqui cheios da palavra de Deus. Mas saiamos também, irmãos, né, convictos que a obrigação é nossa de ser o sal, de pregar a palavra, de dizer, porque ninguém está aqui na testa, quem é, quem não é. Alguém chegou para mim recentemente e diz assim: pastor, né, o que acontece, né, que eu tenho ouvido boas novas da obra de Deus. E eu tenho dito isso sempre. Eu falei: irmãos, eu vou dizer para você, né, o segredo para tudo na vida. Né? Esse é o segredo para você se dar bem em todo negócio que você entrar. O segredo para você ser bem-sucedido em todo projeto que você iniciar. O segredo para você ser vencedor, para você ser abençoado. Eu falei: então conta, pastor, qual é o segredo? Eu falei: o segredo é oração. Incessantemente orar. Irmãos, a oração é a obrigação nossa. Não é orar para Deus abençoar. Deus vai nos abençoar. Mas a oração, ela nos quebranta. A oração nos conecta com Deus. O crente que não ora é um crente fraco. Um crente que não ora, o cristão que não ora, que não dedica tempo para a oração, ele está fadado a fracassar mais vezes do que a não fracassar. E eu falo sempre isso aqui, falei: você quer saber, irmãos, quem é que está bem? Vem no círculo de oração, quinta-feira à tarde, vê quem que gosta de oração. Vai no sábado de manhã, quem que gosta de oração? Vai numa vigília, quem que gosta de oração? Vai num monte orar, quem que gosta de oração?
Só que quando o pregador termina, fala assim, olha, quem está passando por dificuldade e problema, vem orar. Vai ver se está naquele grupo lá, quem veio na oração da quinta-feira, do sábado, da vigília, do monte, vê se estão aqui. Na maioria das vezes não estão. Na maioria das vezes não estão. Deus permite passar? Permite, lógico que permite. E algumas vezes eu estou falando, mas muitas vezes eu estaria aqui também. Mas a maioria das vezes, irmãos, quem tem a sua vida de oração, raramente está no meio de quem está ali precisando de uma cura, precisando de uma porta, precisando... Preste atenção no que eu estou dizendo. Outra questão, eu falei assim, então, a oração é a base de tudo. Deus dá vitória porque nós oramos. Deus dá vitória porque nós oramos, nós buscamos. E qual é a outra? Pregar o evangelho. Simples assim, irmãos. O segredo é esse. Orar e o evangelho. Orar e a palavra de Deus. Isso vai te dar que seja bem sucedido lá no seu trabalho? Vai. Ore para você ver se Deus não abre a porta. Ore para ver se Deus não te dá aquela promoção que você está pedindo. Agora tenha o conhecimento da palavra, porque o inimigo vai levantar a gente lá para tentar te desmoralizar, para tentar te pegar em laço, para tentar te derrubar. E se você for conhecedor da palavra de Deus, irmãos, eu quero dizer que mesmo que fosse o próprio Satanás na sua frente tentando te derrubar, não conseguiria. Porque aquele que manuseia bem a palavra de Deus, aquele que tem conhecimento da palavra de Deus, irmãos, não cai. Não cai em qualquer laço. Não é derrubado pelo inimigo, mas é uma coluna forte que resiste às investidas do diabo e ele foge porque ele não tem poder para derrubar o crente que está fortalecido pela palavra de Deus. Esse é o segredo. Simples assim. Desse jeito, irmãos. Que o que mata a sede não é a água que cai da cachoeira, mas é aquele pouquinho que você põe na mão, né? E você bebe. Então não é o volume de coisas que você acha que isso representa um culto assim ou assado, mas é o pouquinho que Deus derramou na sua mão e diz, olha, beba esse golinho, este pouquinho, esta palavra, este louvor, este testemunho. É neste testemunho que eu quero falar com você, é nesta palavra que eu quero transformar a sua vida, é neste louvor que eu vou dar a porta aberta, que eu vou dar a válvula de escape, é neste pouquinho. Irmãos, nós olhamos e queremos o barulho da cachoeira, e muitas vezes Deus está ali, olha, com a jarrinha, colocando um pouquinho de água no copo, dizendo assim, olha, apesar de estar caindo muita água na cachoeira, é esta água aqui que vai te fazer bem. É desta água aqui que eu quero operar na sua vida. Amém?